É algo até louco se você for parar pra pensar por que que Deus precisa de pessoas tão fracas e tão frágeis de uma maneira que parece tão ineficiente gerar a salvação. Por que que a salvação das pessoas dependeria disso? E na verdade, a gente sabe que a obra quem faz é Deus, mas em tudo isso é um convite a fazer algo junto com Deus, né? E você experimentar um nível de intimidade, de comunhão, quando você está em parceria com Deus, em experiências assim, que você não experimentaria se você não vivesse. Olá, meus queridos, estamos de volta com a Ad Podcast. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal de podcast, um podcast cristão, onde nós trazemos aqui convidados sempre muito especiais, com histórias incríveis para serem repartidas conosco. E hoje não será diferente. Eu tenho aqui comigo uma pessoa muito conhecida, né? Pelo menos lá em casa, né, Heron? Que vai poder vai nos abençoar muito nesse podcast, coisas muito interessantes que com certeza vai inspirar você. Bom, eu sou o pastor Advaldo Ferraz, pastor aqui da Sabote Floripa. Já de antemão falo para você, peço para você conhecer as nossas redes sociais aqui de Sabote Floripa, para você poder entender um pouquinho aqui da nossa igreja e, é claro, para você se inscrever aqui no nosso canal do Ad Podcast. Então, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo, compartilhe. Eu sei que é cedo para falar para compartilhar, mas com certeza no final você vai ver que vai valer a pena repartir esse conteúdo. Bom, então eu estou aqui nessa noite, que é noite agora aqui na nossa gravação. Eu estou aqui nessa noite com o André Ferraz. O André Ferraz tem um currículo muito especial, quer dizer, dentro do currículo dele tem algo muito especial. Para quem não conhece, é meu filho, né? Então, tem também o orgulho aqui nessa mesa presente, mas eu vou deixar para o André para ele se apresentar melhor, falar um pouquinho, de repente, da onde ele nasceu, um pouquinho da história de vida, enfim. Vou deixar para você, filho. Se apresenta aí para quem não te conhece. Um prazer ter você aqui comigo hoje. Obrigado, obrigado, o prazer é meu. Muito bom estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho sobre a minha história e trocar essa ideia com meu pai aqui, com todos vocês. E Heron também que tá aí com a gente. É, o irmão tá Cara, tá firme. sustentando Sim, tá segurando toda a toda estrutura. essa estrutura técnica aqui. Bom, enfim, eu sou, né, André Ferraz, acabo de fazer 27 anos e, o que eu posso dizer, nasci no norte do Paraná, em Londrina, é, com 5 anos, ai, na Grande Londrina, não foi na É cidade. grande Londrina, aham. Ah, tá, tem que É grande falar, Londrina. Porque às vezes a pessoa não conhece, acha que Londrina é uma cidade pequena, né? sim, Mas a pessoa, quando vai para Londrina, ela já vê no ônibus, porque nos ônibus de Londrina estão escrito Grande Londrina. Então, sim. é É, meio a profético, pessoa que não talvez, conhece, né? ela acha É. que é uma cidade pequena, quando ela vai lá, ela tem certeza. Sabe quem é de Londrina? Quem? O Giba. O Giba? Ô, O cara. Giba é de Londrina. Mas sabe que tem bastante gente da mídia que mora lá, né? Na verdade, tem uns youtubers famosos que vêm de Londrina Sim, aí. Galvão Bueno, enfim, Galvão né? Bueno eu já não sei, Galvão Bueno, opa. mas é uma cidade aí, né, que tem o seu valor, assim, Tem o seu valor. sou orgulhoso de ser londrinense. Não é uma cidade que eu moraria hoje, mas assim, né, de onde eu vim, eu valorizo as minhas raízes. É uma cidade que tem mais gente que Florianópolis também, acho que não muita Verdade? gente deve Aham, saber é disso, é uma grande, cidade cara. nesse sentido grande aí, mas e com 5 anos, né, quando eu tinha 5 anos, nós nos mudamos para Florianópolis, seguindo aí um chamado, né, meus pais seguindo um chamado da parte de Deus para estar se mudando, se envolvendo na implantação de uma igreja e então a gente estava nesse contexto desde muito cedo, assim, mesmo sendo uma criança e então nos mudamos para Florianópolis, né? Foi onde eu cresci, aqui em Floripa, onde nós estamos gravando aqui. E, e depois chegou, não tive, acho que a gente vai entrar em mais detalhes aí da minha história com Deus também, mas nesse meio tempo aí tive, né, conheci o Senhor também de uma maneira pessoal. E mais pra frente acabei me mudando para a Itália
também como resultado, como fruto dessa experiência pessoal com Deus e um chamado da parte de Deus, onde hoje eu tô, já ali no total, né, indo, passando de 7 anos, se for contar o período que eu fiquei um período no Brasil também, vim fazer uma escola aqui, mais ou menos 7 anos na Itália, e muitas coisas que aconteceram lá, e hoje eu tô lá em missões, junto com uma organização global, onde eu sou voluntário, missionário lá, e tô lá, estamos lá fazendo a obra, e esse próximo ano aí com alguns novos desafios. Tô me casando daqui a alguns meses também. A vida aí, novos desafios, novos capítulos chegando. Muito bem, o tema do nosso episódio hoje é sobre evangelismo, né? Evangelismo e missões. E o André, claro, já falou um pouquinho para nós dessa experiência que ele tem de uma vida missionária. E então, acho que você poderia introduzir um pouco esse tema, né, André, sobre a tua experiência missionária, como isso começou, qual de repente foi a tua primeira missão, ou como foi o teu chamado missionário. Hoje o André falou que ele é missionário na Itália, numa base da Jucum. Então, fala para nós como foi o começo dessa tua vida missionária, como tudo isso começou, como Deus falou com você, como você foi atraído, ou como você teve esse entendimento a respeito de viver uma missão. Então fala como tudo começou. Legal. Bom, acho que primeiro, antes de, né, claro, hoje ter me tornado missionário em tempo integral, tem toda uma trajetória relacionada ao entendimento da missão de Deus, né? E isso parte do meu encontro primeiro com Jesus, e não sei se a gente vai falar sobre isso Isso, agora. você podia colocar isso, teu encontro com Jesus e Sim, a legal. sequência missionária. Legal. Então, basicamente, foi na minha adolescência, apesar de eu ter tido uma experiência com Jesus, assim, desde muito cedo, desde criança, ter sido batizado, tanto ter sido cheio do Espírito Santo quanto ter sido batizado nas águas ainda como criança, e já ter tido, né, claro, com isso um entendimento do Evangelho. Acho que o momento de mais profunda revelação, assim, do Evangelho de Jesus e de um encontro mais, onde eu tinha mais entendimento e pude caminhar, foi ali no começo da minha adolescência, entre 12 e 13 anos. E eu me lembro de uma experiência específica onde eu estava lendo um livro e o Senhor, através disso, o Espírito Santo, do que estava nesse livro, do conteúdo nesse livro, me revelou de uma maneira mais profunda, assim, mais nova e real para mim, como não tinha sido antes, o Evangelho e a paternidade de Deus, a graça. E Você lembra que livro era? sim, esse livro especificamente, na verdade foram dois livros do mesmo autor que eu li nesse mesmo período. O primeiro se chama Implacável, do John Bevere, Esse tem e, aqui. sim, é um livro muito, muito bom. E depois eu li um outro livro do John Bevere que eu gostei, acho que ainda mais, que é o Extraordinário. E, e o John, ele trata de conceitos muito parecidos em um livro e no outro, mas basicamente é falando sobre o propósito de vida, esse extraordinário que você foi chamado para viver algo além do ordinário. E eu acho que essa conexão, o entendimento do Evangelho, o entendimento da graça de Deus, passa um pouco pela minha história pessoal, um pouco sobre fatos que eu carregava antes que eu entendi que em Jesus eu precisava deixar e que a graça dele é, não só me perdoava, removia esse peso, como também me empoderava para viver o meu propósito. E acho que a partir disso que eu comecei a caminhar, então, nesse entendimento da minha salvação, mas não só no evangelho da salvação, mas também no evangelho do reino, né? Que é você viver não só esperando você chegar no céu, mas é você ter o entendimento de trazer o céu para a terra agora, onde você está. E eu acho que entendendo, né, que existe um trabalho a ser feito, entendendo que existe um reino que eu passei a representar e que esse poder, essa autoridade já tinha me sido dada, foi que eu comecei a dar esses passos. E, e nesse processo da adolescência, eu acho que, né, com a questão do evangelismo, você tendo entendimento disso, tendo entendimento do que é o reino de Deus, é, é, eu lembro mesmo na escola, como já começou a nascer uma urgência no meu coração de com os meus amigos, com as pessoas, os relacionamentos que eu tinha e de estar compartilhando, né, do evangelho, de estar falando daquilo que eu vivia.
para outras pessoas também, porque eu sabia que aquilo era a melhor notícia, era aquilo que tinha mudado a minha vida e que poderia mudar a vida dessas pessoas também. Então, eu lembro de uma amizade na escola que eu tive a oportunidade de convidar esse amigo para a igreja e através da nossa amizade, acredito que Deus usou isso e hoje ele ainda né, segue a Cristo, ainda está Que servindo a legal. Deus e isso é uma experiência muito legal. Mas vários amigos que eu tive a oportunidade de compartilhar e aí na universidade também, né, mais pra frente aí, no meu primeiro ano de universidade foi onde eu também fiz já vivendo nesse estilo de vida, mas eu fiz uma escola de teologia e missões, onde nessa primeira escola missionária que eu fiz, né, tinha 17 anos, que eu descobri é, é, ainda mais assim a minha vocação nesse sentido de missões. Que eu acho que, claro, é uma vocação geral, entendendo a missão de Deus para todo cristão, no sentido de fazer Cristo conhecido, mas que para mim pessoalmente existia também uma vocação mais específica sobre talvez até né, equipar e treinar outros para fazer isso e poder falar sobre isso e poder viver isso até de uma maneira mais integral como é que eu estou vivendo hoje. E, enfim, minha primeira viagem missionária, né, foi nesse primeiro ano também que eu estava fazendo essa escola. E primeiro a gente teve uma viagem nacional, foram duas, eu acho que as duas foram no estado do Paraná. A gente foi para, inclusive para Irati, Ah, onde o verdade. pastor Ney, Sim. né, que é amigo nosso, ele na igreja deles, a gente foi lá servir. E depois a minha primeira viagem internacional foi nesse mesmo ano que eu fui para África do Sul e Moçambique, onde nessas experiências missionárias, assim, que foram viagens ali de 2 semanas, essa no caso foi uma viagem de 2 semanas, de 15 dias, eu pude experimentar um pouco mais, assim, dessa vida em missões, através dessa viagem missionária. E uma experiência foi levando a outra, e enfim, acabei depois, né, como eu falei, indo para a Europa, indo para a Itália, o Senhor começou a falar comigo sobre a Europa, até antes de eu ir para fazer essa viagem para a Sim. África. Mas foi um passo, você vai dando um passo de cada vez, né, de acordo com aquilo que o Senhor vai mostrando e, e sendo fiel em cada passo que Ele te mostra, que Ele te pede para dar, você vai construindo assim a sua. A gente vai falar bastante nesse nosso episódio sobre evangelismo, né, como eu disse, e missões, né? Na verdade, uma coisa não tem como separar da outra. E só que de repente, quando a gente fala sobre a palavra evangelismo, vem alguns conceitos, né, na nossa mente, algumas coisas que a gente já aprendeu, algumas coisas que a gente já ouviu, ou de repente até mesmo a respeito do evangelismo de uma forma muito prática, se, enfim, deve fazer parte da vida de todo cristão. Enfim, tem muita coisa que a gente já ouviu e que de repente a gente já tem formulado, mas a gente precisa colocar isso diante do Senhor, né? Para o Espírito Santo trazer para nós o que ele quer comunicar, o que ele quer revelar a respeito da nossa vida com ele e no que tange a questão do evangelismo. Eu queria começar então fazendo uma pergunta para você. Quando você ouve a palavra evangelismo, o que que vem no teu coração? Hum, evangelismo. Eu acho que já houveram momentos na minha história onde essa palavra significou coisas diferentes. Sim. Eu acho que no geral, assim, como um entendimento mais geral, assim, dentro da igreja, tendo crescido na igreja, talvez evangelismo teve mais uma conotação negativa em alguns momentos do que positiva. Por quê? Eu acho que isso tem muito a ver com a maneira errada de se ensinar e de se viver o evangelismo. O que que seria uma coisa errada ensinada sobre o evangelismo? Eu acho que, por exemplo, você achar que o evangelismo, você vive o evangelismo pensando nele só como o momento que a gente vai lá para a rua, que a gente vai fazer um Uhum. evangelismo, por exemplo, uma ação evangelística Sim. como igreja, né? Vamos dizer que a gente vai fazer uma ação evangelística nesse sábado, a gente vai sair e, e aquele momento onde não é algo natural, mas de repente todos nós, de uma maneira quase que forçada, e a gente sente essa pressão, Tá. né? Associa essa pressão, Uhum. esse algo forçado, onde não, agora você
você vai falar para Jesus, é Uhum. aquela pressão, aquela comparação, eu preciso falar, eu preciso Aham. fazer algo, eu preciso ver um testemunho para poder contar depois. Eu acho que E até a comparação com aquelas pessoas que de repente elas têm uma comunicação mais fácil, elas não sim, têm nenhum bloqueio, elas são aquelas que vão ali, conversam com as pessoas, conseguem puxar uma conversa mais facilmente, daquele que é um pouco extrovertida. mais, né, introvertido e ele olha para aquilo, e, meu Deus, né, que eu não consigo, né? Sim, sim, eu acho que tem um pouco a ver com isso, assim, um pouco a ver sobre o entendimento errado de evangelismo, que, na verdade, se você for parar para pensar, o evangelismo ele é para ser um fruto, né? Ele é para ser um fruto de um coração que se alegra na salvação. Tá. E se você se alegra verdadeiramente, não porque você tem que se alegrar, mas porque você Aham. entendeu o amor de Deus, você entendeu o que é o evangelho, o fruto disso é que você vai compartilhar. E aí existem Sim. diversas maneiras de você fazer isso. Tá. Existem pessoas que elas vão se sentir muito desconfortáveis em ir naquele evangelismo que ela vai ter que Aham. abordar pessoas na rua, por E exemplo. tudo bem. E tudo bem, porque existem, na minha opinião, Sim. diferentes maneiras de você Uhum. compartilhar a boa notícia do evangelho, né? Tá. E mas eu acredito que existe sim uma responsabilidade que todos nós temos em pregar o evangelho, né? Sim. Agora, não necessariamente todo mundo vai fazer isso da mesma forma, Uhum. mas o chamado é para todos, porque isso foi deixado por Jesus como um chamado geral, né? Tá na Sim. Bíblia, tá escrito. Você Aham. não precisa de uma palavra de Deus Pois é. para isso, mas Uhum. basta você ler, né, ali Mateus 28, Marcos 16, onde fala ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos de todas as nações. Tá. Existem maneiras diferentes de você fazer isso, mas o pregar, o comunicar o evangelho é algo que é um imperativo para Tá. todo cristão. É diferente do ministério evangelista? Com certeza. Qual que seria a diferença, tipo, do chamado nosso como cristãos desse ponto que você está trazendo? É uma revelação sobre um fruto que vai ser natural de alguém que é apaixonado por Jesus, que conheceu a boa notícia e sabe que as pessoas também precisam conhecer essa Exato. boa notícia, e aquilo vai fazer parte de um estilo de vida, né? Sim. Não de um evento. Mas e o ministério do evangelista? Então, essa é acho que é uma boa pergunta e conecta um pouco com muitas vezes o fato de muitos cristãos estarem ou confusos ou Tá. até adormecidos nesse sentido do evangelismo, que é muitas vezes transferir a responsabilidade, Uhum. né, achando que os evangelistas ou os missionários eles vão fazer isso e nós, como membros aqui da igreja, como Uhum. cristãos que não têm esse chamado, não têm Sim. essa facilidade, estamos isentos de proclamar o evangelho. Sim. E, como eu falei, existem diversas formas de fazer isso. Nem todo mundo vai subir num palco, nem todo Uhum. mundo vai abordar as pessoas na rua frequentemente, Uhum. enfim. Mas o evangelista, biblicamente, ele é, na verdade, a pessoa que vai ter um dom de Deus, não só para poder evangelizar, e acho que isso vai ser algo muito natural do evangelista, mas principalmente, porque quando a gente está falando de dom ministerial, o ministério, a gente está falando, o foco disso é a igreja, né? Não, então, o foco do evangelista é treinar e preparar a igreja para ela poder viver o chamado do evangelismo. O evangelista ele foi incumbido por Deus com esse dom para ele poder preparar, para ele poder treinar. Então, essa muitas vezes acho que é a confusão que as pessoas Aham. fazem de não entender que o evangelista ele foi feito para, né? Ele foi chamado por Deus para isso. É, mas eu acho que essa confusão das pessoas passa por um ensino que talvez foi equivocado, né? Sim, Porque é, também. existem essas figuras dos grandes evangelistas que, na verdade, eles eram os esperados para que eles pudessem fazer o trabalho Uhum. desse evangelista. Mas, na verdade, a ideia bíblica do evangelista é aquele que traz, que carrega, né? Que carrega esse entendimento, carrega esse chamado, esse fardo, e ele divide isso, né? Ele chama a atenção da igreja, ele prepara a Sim. igreja, mas Ponta a por igreja muito nessa tempo não direção. foi ensinado isso, né? Uhum. Eu acho que sim. É, o- é uma responsabilidade, né, dos líderes Uhum. da igreja ensinarem de uma maneira correta em relação a isso. Eu acho que também, ao mesmo tempo, tem uma responsabilidade da igreja de ler a Bíblia, né, Uhum. e de se educar nesse sentido, de entender, ok, Efésios vai falar claramente sobre os dons ministeriais, e você vai encontrar lá. Lendo, você consegue ter um entendimento Tá.
claro, né, a gente, enfim, você pode ler o texto e às vezes não acessar a profundidade, Uhum. mas eu acho que tem uma responsabilidade dos dois lados, né, de você entender que o que está na palavra de Deus é o que vai ser sempre a nossa base, a nossa direção para Tá. como se mover, né? Então, acho que tanto para o lado do evangelista quanto para o lado do cristão, Sim. existe muita Bíblia que te aponta o Uhum. que é a responsabilidade de cada um ali. Entendi. E eu perguntei para você o que que veio no teu coração quando você ouviu a palavra evangelismo, e agora eu vou fazer a mesma pergunta com a palavra missionário. O que que vem no Uhum. teu coração quando você ouve a palavra missionário? Porque da mesma forma existe uma missão nossa, que é uma missão como cristãos, né? Isso que você já trouxe, mas e aquele missionário que ele tem um chamado específico Uhum. para de repente ele, enfim, fazer algumas manobras na sua vida para ele viver esse chamado. O que que vem no teu coração quando você ouve missionário? Então, acho que até conectando com a questão do evangelismo, né? Eu falei primeiro que em um tempo já houve uma conotação negativa. Acho que hoje, só Sim. para fechar Uhum. essa ideia, eu acho que hoje para mim eu entendo muito mais como algo, como uma alegria, como um privilégio, como eu disse, como um fruto de um coração que entende o que ele realmente é, entende o porquê do evangelizar. E evangelismo é uma obediência, mas a obediência ela vem do amor, né? Então, agora falando de ser missionário, eu acredito que, ou da palavra missionário, acho que tem uma conexão o que vem no meu coração em missionário é aquele que é portador de uma missão, né? Aquele que carrega Sim. uma missão. Então, primeiro falando que acredito que todo cristão ele foi chamado para ser um Aham. missionário, porque você entende que a missão de Deus é a sua missão. Então, onde quer que eu esteja, eu estou carregando uma missão, Uhum. um senso de responsabilidade. E isso é o que nos traz propósito, né? Mas falando sobre o missionário que tem um chamado mais específico, Sim. né? Eu acho que ele nada mais ele nada mais é do que, assim como todo cristão foi chamado para ser um discípulo e deixar Tá. tudo no seu coração para seguir a Cristo, o missionário ele foi chamado para isso. Existem algumas decisões que talvez ele vai ter que fazer diferentes de outras pessoas, mas eu acho que para um discípulo de Cristo, qualquer pessoa que entendeu o chamado de Jesus e que é um discípulo de Cristo, Uhum. ela já achou a pérola de grande valor pela qual ela vendeu todo o resto, né? Quando a gente entende isso, você está disponível e pronto no seu coração para fazer o que quer que Jesus te Tá. pedir para fazer. Então, ele me pedir para amanhã deixar tudo e mudar de país, eu preciso Aham. estar pronto, porque eu vivo com base no que o meu Senhor me chama para fazer. Sim. Se ele me pede hoje para né, eu estou trabalhando, eu tenho um emprego ali, se ele me pede hoje para deixar esse trabalho, eu preciso ter esse coração disponível, Uhum. independente, na minha opinião, se o meu chamado é para ser missionário ou não. Então, acho que o missionário em si, ele é uma um desses chamados, uma dessas vocações, assim como você pode ser um missionário lá Uhum. nas esferas. Eu hoje estou vivendo missões em tempo integral, no sentido de que eu estou ali mais diretamente trabalhando com a igreja, trabalhando com a igreja no sentido de, né, a igreja Uhum. de Cristo, então diversas igrejas, onde a gente treina jovens para eles poderem viver esse estilo de vida da grande comissão, então voltarem, seja para ser um missionário nesse sentido Uhum. mais tradicional, seja para ser um missionário nas esferas da sociedade, da maneira como ele viveu, como Deus chamou ele para viver, mas o missionário é uma vocação como as outras, né? Eu acho que no final das contas ser um discípulo de Cristo é o maior, o maior peso e responsabilidade, mas não um peso negativo, a Tá. maior responsabilidade e, e ao mesmo tempo a maior alegria, né? Onde as coisas o Entendi. padrão é ser um discípulo de Cristo. E como que a gente poderia definir um missionário? Como que te define um missionário? Ou um missionário por definição, quem é? Eu acho que você fala mais na palavra literal, assim, ou no sentido de uma pessoa, por exemplo, que nem eu tô vivendo hoje com a Jucum, ou em alguma organização. É porque assim, a gente é claro que vai
vai começar a pensar sobre isso de duas maneiras, né? Uma primeira maneira é o cristão que não tem como um cristão, acho que não ser um missionário, né? Sim. Porque a gente está em missão, né? O cristão ele está em missão o tempo todo, pelo menos eu creio que ele precisa estar, né? Quando você tem esse entendimento, você facilita até a tua vida, porque você sabe de algumas escolhas, algumas coisas, Uhum. pela tua missão, você faz até de uma forma mais rápida, porque você sabe que você está numa missão, você não está vivendo mais para você. Sim. Então, talvez nesse primeiro olhar a gente entende que todo cristão então é um missionário. Mas algumas pessoas, elas, como você falou, têm esse chamado específico do Uhum. missionário. Uhum. Então, esse que tem esse despertamento, como que a gente pode definir essa pessoa? É alguém que deixa, de repente, o lugar dela, ele deixa de viver como ele imaginou que ele viveria, por um chamado, por um povo. Como que a gente conseguiria definir, talvez, esse missionário? Que não é o cristão que está numa missão, mas o que sai ou é enviado. Uhum. Uhum. Eu acho que nesse sentido de uma pessoa que, né, foi chamada ali, talvez ou por uma temporada mais longa ou no longo prazo, que ela tem isso como chamado, como vocação, é uma vocação da parte de Deus, e eu acho que isso tem muito a ver com a soberania de Deus Hum, em ter, em fazer esse chamado. E é uma pessoa que entendeu aquilo que Deus chamou ela para fazer, né? sim. É, eu acredito que eu estava pensando, né, antes, como por exemplo em Israel existiu ali existia a tribo de Levi e existiam as outras tribos e a diferença da tribo de Levi para as outras tribos é que eles tinham uma vocação específica dentro Sim. do povo de Israel, né, e que eles tinham ali um encargo da parte de Deus que tinha a ver com o templo, com o Uhum, tabernáculo, com as coisas referentes a Deus sim. e também, né, aquilo que estava relacionado com a vida espiritual do povo. Existia uma responsabilidade que eles tinham. E isso veio como fruto, né, do zelo que eles tiveram. Quando Deus enxergou isso lá na história de que os israelitas eles esculpem aquele bezerro de ouro, Uhum, aquele ídolo, e depois disso, enfim, a maneira como eles se posicionam naquele momento, aquele zelo que eles tiveram, o temor que eles tiveram do Senhor, fez com que o Senhor moveu o coração de Deus para tá. separar aquela tribo das outras. Então, eu acredito que o missionário, ou até mesmo pensando sobre uma pessoa que foi chamada para o ministério, Uhum, ela tem. É uma pessoa que ela entendeu aquilo para que ela foi chamada, existe um nível de responsabilidade, existe uma. Ao mesmo tempo, é um privilégio, porque você está ali podendo viver a obra de Deus de uma maneira muito intensa. Mas, se eu fosse definir, eu acredito que é uma pessoa que carrega uma missão, tá. e essa missão específica do missionário ali que foi chamado para mais o sentido tradicional mesmo da palavra Aham, missionário, que talvez quando a gente fala aham. é o que vem em mente. Eu acho que essa pessoa aqui, ela foi chamada por Deus de uma maneira mais específica para poder cumprir com a grande Tá, comissão. E também treinar outros para cumprirem com a grande tá. comissão, muitas vezes, né? Sabe por quê? Porque eu estava pensando assim, é claro que a gente vai falar um pouco sobre, de repente, uma pessoa que ela precisa ser preparada para uma missão, um campo missionário, enfim. Mas quando a gente pensa que o cristão ele é um missionário, que ele está vivendo missão, a gente talvez quebra também alguns paradigmas que muitas pessoas elas ficam talvez buscando uma direção se ela é ou não, por exemplo, um missionário. Uhum. E por que que eu digo isso? A gente, por definição, eu digo a gente, né, eu e a Letícia, nós temos um chamado pastoral. Então, hoje nós somos pastores de uma igreja, nós já fomos pastores de uma outra igreja, nós temos um chamado pastoral. Mas, em um determinado momento, nós estávamos numa viagem e a gente percebeu ali a necessidade de um povo e aquilo queimou nosso coração. E a gente colocou aquilo diante do Senhor. Uhum. E a partir daquilo a gente recebeu o chamado missionário, Sim. onde a gente foi para a Itália e a gente viveu essa experiência nossa missionária. Então, talvez
esse missionário que é o cara que talvez carregaria, né, esse carimbo ali de, não, esse é missionário. Por quê? Porque ele saiu da sua terra, ele está ali evangelizando um povo, ele, enfim, fez algumas decisões que tiraram ele do lugar de conforto dele, Uhum. mas talvez esse é um chamado para todos nós que estamos disponíveis. De repente a gente percebe uma necessidade e Deus, é, identificando que a gente tem esse coração de, de eis-me aqui, a gente de repente vai fazer alguns movimentos na nossa vida sem achar que nós éramos missionários, de repente a gente está no lugar de missionário. Sim. Então, talvez esse missionário, por definição, é tudo isso que você falou, mas é simplesmente uma pessoa que está sensível à voz do Espírito Santo e ela, talvez, em alguns momentos, ela vai ter algumas surpresas, né? Deus chamando ela para uma missão específica. Uhum. Então, talvez o missionário seja todos nós, né? Sim, eu acredito que muitas vezes a gente fica, a gente até pode se perder um pouco na questão dos títulos, né? Aham, E eu acredito que a gente também tenta encontrar linguagem para as coisas, é normal, sim, mas a Bíblia ela não usa a palavra missionário, ela, né, ela vai ter outras palavras na tradução em português, sim, como apóstolo, como pastor, como mestre, como embaixador do reino, mas ela não vai usar essa palavra missionário. Eu acho que no final das contas, tudo vai partir do seu relacionamento com Deus. A gente perceber a necessidade que existe ao nosso redor, sim, mas também Deus, dentro da necessidade que existe, onde o Senhor quer que eu esteja agora, né? uhum, E isso pode ser diferente em cada estação. Eu acho que é benéfico para todo cristão ter pelo menos uma experiência, na minha opinião, tá, onde ele vai dedicar, nem que seja 2 semanas da sua vida, um momento da sua vida ali, uma parcela para uma experiência de missão transcultural. tá, Eu acho que quando a gente fala de missão, né, é uma coisa, quando a gente fala de missão uhum, transcultural, é outro. é Uhum, outra, um pouco mais específica, uhum, que tem a ver com essa questão de perceber a necessidade tá, de outro povo, porque você também pode perceber a necessidade do seu próprio povo, uhum, muitas vezes, uhum, e isso também é missão, você está ali, mas necessidade sempre vai existir. A gente tem hoje 3,4 bilhões de pessoas na Terra que ainda não ouviram falar o nome de Jesus. A gente estava no sim, Descend, a gente ouviu uhum, isso. Então é quase 50% das pessoas no mundo que ainda não sabem, não ouviram tá, sobre a primeira vinda de Jesus. Então a gente precisa se fazer disponíveis e ao mesmo tempo entender o que Deus está pedindo especificamente para mim, uhum, né? Porque quando eu estou disponível, Deus ele vai contar comigo e ele vai compartilhar sobre os desejos do coração dele, ele vai compartilhar sobre os planos dele. E eu acho que, não sei, talvez parte da razão porque 2.000 anos depois nós estamos ainda com esses uhum, números seja pela falta de pessoas sim. que tenham sido disponíveis e que tenham se estado dispostas a Então, de fato deixar tudo como um discípulo de Cristo foi chamado para então, fazer. isso que eu queria perguntar para você agora. Você acredita que a igreja hoje, falando da igreja brasileira, ela é uma igreja missionária? Ela tem esse entendimento? Isso está despertado dentro dela? Essa, essa urgência de perceber que as pessoas elas precisam do Senhor e eu carrego o Senhor comigo, eu tenho esse entendimento, eu tenho isso pegando fogo dentro de mim. Você percebe a igreja hoje como uma igreja missionária? Eu acho que é difícil falar da realidade, né, nacional como um todo, porque eu vou falar dos Sim. recortes que eu tenho, Aham. das experiências que eu tenho, de vendo aqui, outras coisas que eu acompanho na internet, Uhum. outras, né, viagens em que eu estive há algum tempo atrás. Eu acho que o Brasil, entre todas as nações que eu já estive, tem caminhado numa boa direção. Acho que tem crescido no entendimento disso. Sim. Acho que mesmo ainda existe algo que não é só no Brasil, mas que é muitas vezes parte de um entendimento ali errado, talvez até de uma superficialidade no entendimento do evangelho, que é um evangelho muito centrado, né, no eu ainda e nas coisas dessa terra. Mas eu acho que isso é um problema do nosso século, isso não é um problema do Brasil só, e do Ocidente Uhum. principalmente.
Mas acho que o Brasil ele tem caminhado assim, tem crescido nisso, tem caminhado em entender. Eu acho que hoje o Brasil, Deus tem feito algo no Brasil que é distinto das outras nações e que eu acho que, né, até a gente estava no Descent em Curitiba ali no dia 31 e um pastor, ele estava orando sobre isso, estava orando pelos jovens universitários e ele orou e eu acho que essa oração lá ficou comigo que acho que isso traz um pouco de perspectiva. Uhum. Se você estudar um pouquinho da história da igreja, da história do movimento missionário e dos avivamentos, você vai entender um pouquinho. Mas o que ele falou, né, que no século XIX foram os britânicos que lideraram o movimento missionário. Então a gente está falando sobre grandes caras aí. Uhum. No século XX foram os americanos, né? A gente é fruto aqui no Brasil, você vê grandes igrejas, denominações que foram trazidas por missionários americanos em todo o mundo, não só no Brasil, Uhum. e que no século XXI, né, esse pastor estava orando que ele acredita que, ele estava profetizando e que ele acredita da parte do Senhor que Deus está levantando os brasileiros, né? Tá. Então eu acho que o Brasil ele tem sim profeticamente um papel muito importante de ser o pioneiro de liderar as nações nesse tempo no que diz respeito a missões, no que diz respeito a missões transculturais, mas acredito que missões de uma maneira geral, assim. Muito bom. Dentro desse entendimento sobre todos nós, como cristãos, somos missionários, eu tenho algumas perguntas aqui que, quando eu falei desse tema que a gente já está gravando, elas chegaram para mim. Eu tenho uma pergunta aqui que tem a ver com isso. A pergunta é a seguinte: por que, no teu ponto de vista, muitos cristãos eles não evangelizam hoje? Eu acho que, bom, porque muitos cristãos não evangelizam hoje, acho que primeiro, talvez um pouco que a gente já falou, porque eles são confortáveis, tão confortáveis no evangelho que eles estão vivendo e partem de um pressuposto de que o evangelismo ele é para uma elite cristã ou só para aqueles que foram chamados, para aqueles que têm um profundo relacionamento com Deus e o que se não profundo ou experiências é, sobrenaturais, só os missionários, os pastores, os Uhum, evangelistas, que isso é uma responsabilidade. Então, quando você parte do pressuposto que outros estão fazendo, você fala, por que que eu preciso fazer, né? sim. E já tem outras pessoas que estão fazendo. E então acho que isso pode ser uma das razões. A outra acho que é um entendimento raso do próprio evangelho, né? Porque a gente evangeliza porque Deus ama as pessoas ao nosso redor. Uhum, Então a gente faz isso primeiro em amor a Deus e em segundo em amor às pessoas, tá. que é literalmente o resumo da lei, né, do que Jesus quando ele veio, ele falou que Uhum, seriam os dois mandamentos mais importantes. Ame o Senhor seu Deus de todo o uhum, seu coração, sua alma, sua força e seu entendimento, e ama seu próximo como a si mesmo. Se tá. você colocar isso em prática, não tem como você não evangelizar. Porque se você se importa com o que Deus se importa, Sim, você vai olhar ao seu redor e você vai ver que sim. pessoas estão morrendo e que você tem o remédio para aquilo que é a doença deles, né? Uhum, E ao mesmo tempo você vai se sensibilizar em relação às pessoas, você vai amar o seu próximo, e a gente pode amar o próximo de diversas maneiras, mas eu acho que tá. o espiritual, né, não tem como a gente. Muitas vezes a gente vê uma pessoa que tá necessidade de, por exemplo, roupas, alimentos, e a gente pode se sensibilizar com todas essas coisas que são importantes, mas no final das contas, o que vai ficar, o que vai restar para a eternidade é a alma daquela pessoa. Tá, E eu acho que muitas vezes uma falta de entendimento mesmo, tá. né? Uma falta de entendimento, talvez uma falta de disposição e talvez até diria porque nós temos muitos cristãos nominais, muitos frequentadores de igreja e Sim, poucos discípulos. sim. Talvez essa seria Aham. também uma maneira de colocar. A gente tá com o Heron junto aqui com a gente. É, por enquanto, só a voz do Heron, né? Já já o Heron entra em vídeo também. O Heron tem uma pergunta aí. Opa, pode mandar. Ouvindo
o que você falou, André, eu acho que também perdeu-se o senso de importância das vidas, eu acho. O quanto de pessoas que elas morrem, muitas vezes morrem sem simplesmente ouvir de Jesus, assim, sabe? Eu tive uma experiência no passado, numa uma conferência, e o pastor da primeira igreja batista lá de Santo André, o Marcos Grava, o pastor Marcos Grava, ele trouxe uns dados, eu até compartilhei, quando eu voltei da conferência, eu compartilhei para a igreja aqui, né? E isso, quando ele compartilhou esses números, isso me gerou no meu coração um senso de urgência, né? De a gente falar de Jesus, de a gente alcançar vidas, né? E ele trouxe esses dados da International Mission Board, né? Então, imagina, 174.200 pessoas morrem sem Cristo por dia, sabe? Sem conhecer Jesus. Mais ou menos 3.629 durante 30 minutos. E isso dá mais ou menos 2 pessoas por segundo morrem, né? E 1.374 pessoas, elas não nem sequer ouviram de Jesus. Elas morrem sem a oportunidade de ouvir o evangelho, de ter uma pessoa próxima, de falar de Jesus e realmente conhecer, sabe? Tipo, isso dá mais ou menos uma a cada 4 segundos. E eu acho que se isso não toca e não te dá um senso de urgência, né? Porque fica meio que sem sentido, sabe? A gente, a gente dizer que é cristão e não acreditar e não falar, né, desse amor, né? Esse amor que transforma a vida, sabe? Sim, com certeza. Não, acho que é muito isso, assim, a gente muitas vezes pode estar tão envolvido com as coisas dessa terra, né, e com aquilo que é a nossa vida aqui nessa terra, e que a gente acaba se esquecendo das demandas do céu, e, e a única coisa que é eterna são pessoas, né, se a gente for parar pra pensar, eu acho que é isso que você está falando, né, a gente não vai levar as coisas que são aqui, mas as almas, a gente vai levar as almas, né? Tanto a nossa quanto as pessoas que estão ao nosso redor. Então acho que é esse senso de responsabilidade que parte mesmo de não de uma pressão ou de tipo de ser obrigado, falar ok, isso está acontecendo, então eu preciso ser o salvador do mundo agora, né? Mas tipo, cara, Jesus ele já morreu e se entregou, ele é o salvador do mundo. E o meu objetivo é só compartilhar essa verdade com outros da maneira que eu puder fazer isso. Então, vem de um lugar realmente de um amor profundo e um comprometimento com a causa de Cristo que vem do amor, o amor que primeiro vem dele, né? Então, pô, eu recebi isso de graça, eu fui amado de uma maneira tão maravilhosa. É natural que se eu entendo isso que eu vou responder também em amor, né? Então, Muito bem, eu estava pensando aqui sobre isso que você está falando da igreja, né? Sobre o evangelismo, esse despertar e por que que talvez a igreja não está evangelizando como ela foi chamada, né? E o que será que está por trás também, né? Porque a gente talvez vai encontrar algumas coisas, se a gente for olhar para nós mesmos, se a gente for olhar para a realidade da igreja, se de repente algumas coisas não estão por trás, fazendo com que a pessoa não evangelize da forma que ela deveria, que ela foi chamada, que é a nossa missão. uhum, Então, algumas coisas como, por exemplo, vaidade, porque você evangelizar, você está se expondo, né? uhum, Porque é diferente você estar na igreja, você, quando for conveniente, você traz um testemunho, você encaixa algo ali que é a tua experiência de vida, com muito cuidado para não se expor e de repente não ser motivo de, sei lá, de passar vergonha, de mico, ou até mesmo perder alguns relacionamentos. Então, você acha que tem algumas coisas também por trás, falando bem francamente, né, para todos nós, né, uhum. que a gente talvez não perceba, mas estão nos impedindo de viver esse chamado que a gente está entendendo nessa noite
como ele é importante, como é algo urgente. E a gente, como igreja, precisa ser despertado, e talvez para nós sermos despertados, a gente vai precisar identificar algumas coisas que estão dentro de nós, são alguns bloqueios, né? Sim. Você acha que existem algumas coisas por trás também, como vaidade, enfim? Uhum. Sim, sim, eu acredito que sim, porque não, o discípulo de Cristo, ele segue o seu mestre e ele toma a sua cruz e ele nega a si mesmo todos os dias. E negar a si mesmo vai ser você colocar a sua vaidade na cruz, vai ser você colocar o seu medo de exposição, que muitas vezes, né, vai vir de raízes ali Aham. que são carnais, de raízes que precisam ser colocadas na cruz, que precisam ser sacrificadas, né? E a gente precisa, é, pô, se a gente está seguindo a Jesus, vamos fazer isso de verdade, vamos fazer isso de maneira séria, Aham. vamos nos comprometer, não da boca para fora, mas no meu dia a dia, né? Ok, como que eu estou seguindo a Cristo, né? Uhum. Parte de seguir a Cristo é mortificar a minha carne, é me encher do Espírito. Então não é nem é mortificar a carne, mas é também me encher do Espírito. Uhum. Eu acho que se a gente começar por essas bases, a gente já vai ver muita mudança. É, a gente vai realmente começar a ter experiências naturalmente, né? Uhum. Porque se você está vivendo um estilo de vida de mortificar a sua carne, de Sim. se encher do Espírito Santo, é natural que você vai começar a caminhar nisso. Uhum. E sem o Espírito Santo não tem como a gente fazer, né? Porque até mesmo, né, Jesus ele fala para os discípulos esperarem em Jerusalém antes de eles irem falar, para que o Espírito fosse liberado sobre eles. Sim. O Espírito Santo é aquele que nos dá o coração de Deus, é aquele que nos dá o amor, a compaixão pelas pessoas, que nos faz enxergar essa realidade que a gente estava falando um pouco antes também, de estar Uhum. sensível. E é o que nos dá também aquela coragem e aquele poder que não vem de nós para a gente poder anunciar. Porque muitas vezes, sim, vai ser um passo difícil, vai ser um passo sobrenatural Sim. de passar por cima da sua vergonha, do seu medo, de passar por cima da sua vaidade, mas é um estilo de vida, é o estilo de vida do discípulo de Cristo, do seguidor de Jesus, crucificar a Tá. sua carne e se encher do Espírito. E quando a gente está vivendo isso, eu acho que, né, se torna ali uma consequência, um fruto, o evangelismo. E como que você descobriu isso? Se você olhar para a tua trajetória, você vai achar esse ponto onde um dia você entendeu que você precisaria entrar nesse lugar de negar-se, de cruz, para evangelizar. Na verdade, eu nunca. Eu acho que eu nunca crucifiquei a minha carne e me enchi do espírito para evangelizar. Eu eu entendi que eu precisava crucificar a minha carne, eu entendi que eu precisava me encher do espírito, porque o espírito é vida e a carne produz morte. Então, lendo a minha Bíblia, Uhum. foi onde eu descobri que o que a carne gera é morte e destruição, e o que o espírito Uhum. gera é vida e paz. Então, ok, como que eu preciso né, reorganizar a minha vida, quais são as decisões que eu preciso tomar, o que que eu preciso priorizar, coisas que eu preciso deixar, Uhum. coisas que eu preciso fazer, para que eu vive aquilo Uhum. que a palavra de Deus ela tá me apresentando, que ela tá me chamando para viver, me Sim. convidando a viver. E eu nunca fiz isso para evangelizar. Eu fiz isso porque eu estava conhecendo o Senhor e Uhum. porque eu desejava agradar a Ele. E como resultado, eu comecei a evangelizar. Uhum. Porque você tá, sei lá, você tá num Uber conversando com uma pessoa, para citar um exemplo, se você tá cheio do espírito, Sim. é sobre isso que você vai falar. E você vai naturalmente amar aquela pessoa. E Sim. as pessoas, como eu falei, elas se comunicam de maneiras diferentes, existem maneiras diferentes de você fazer isso, mas eu não tô, né, evangelizando como um fim, eu tô evangelizando como resultado. Como, né, eu não tô matando a minha carne e me enchendo do espírito para evangelizar, mas eu tô matando a minha carne e me enchendo do espírito porque eu amo a Deus e, e é isso que ele pede de mim, Sim. é isso que ele espera de mim, é essa maneira que eu posso agradá-lo. Uhum. Então, esse estilo de vida ele vai gerar isso. Isso é um Sim. resultado. E eu comecei a perceber que começou a gerar isso em experiências de vida normais do dia a dia, como eu falei, na escola, na universidade. Sim. Não tem como, se você tá cheio do espírito,
a Bíblia fala sobre o perfume de Cristo, é algo que Sim. você exala, não é algo que você força, não é algo que você fabrica, mas é algo Uhum. que você exala porque você está cheio de algo. E é impossível que aquele perfume não seja Aham. percebido. Então, as suas conversas vão ser sobre isso e, e isso vai acabar Então a acontecendo. gente está falando de uma coisa que, na verdade, a partir de uma revelação como essa, você vai trazer para o teu dia a dia, né? Você falou de Uber, por exemplo, Sim, e quem nunca, né, esteve num Uber ali e de repente sentiu do Espírito Santo para repartir algo, para puxar assunto, mas ficou talvez meio na dúvida. Quem nunca, né, dentro da sua própria família, ou local de trabalho, na faculdade, na escola, também tem ouvido do Espírito Santo esse chamado, né, para estar de uma forma natural introduzindo o Evangelho, aproximando as pessoas de Jesus, repartindo o seu testemunho, enfim. E isso precisa nos alcançar de uma forma muito, muito natural, né? uhum, Para fazer parte mesmo da nossa vida. sim, A gente tem um testemunho aqui na igreja, muito forte que aconteceu há pouco tempo, de uma pessoa aqui da igreja, que ela veio para uma reunião de Uber e ela evangelizou aquele motorista. E hum, a hora que ela chegou na frente da igreja, ela falou: então, eu congrego aqui o dia que você puder, estiver disponível, vem fazer uma visita para nós, tal, e fim de conversa. O que que acontece? Um mês mais ou menos depois, ou dois, não me lembro, essa pessoa, ela teve uma situação muito, muito grave que aconteceu com ela, a ponto dela ela tomar uma decisão e ela sair de casa para matar uma outra pessoa. hum, E daí ela lembrou, quando ela estava indo para matar essa pessoa, ela lembrou daquela irmã que evangelizou ela no Uber, e era o motorista do Uber, e lembrou da igreja. E essa pessoa veio, e vou falar coincidentemente, mas a gente sabe que não é, e era num dia de culto, e essa pessoa, ela aborta a missão dela porque ela lembrou daquela palavra que aquela mulher trouxe para ele, e ele falou: eu vou parar lá na igreja para de repente ver se eu acalmo um pouco meu coração. E ele entrou num uhum, culto, ele começou a assistir o culto, enfim, o irmão abordou ele, ele saiu para fora. Esse irmão começou a conversar com ele, ele abriu, falou: eu vim aqui, mas estou desesperado, estou indo matar uma pessoa. hum, hum, E é, esse irmão, ele conta para nós, ele começa a tremer naquela hora. Enfim, mas ele teve uma palavra de Deus ali para aquela pessoa. Ele foi usado ali de uma forma com muita sabedoria, Espírito Santo acalmou aquela pessoa, ele voltou, enfim, essa pessoa não fez o que ela estava obstinada a fazer por sim, aquela simples palavra hum, numa viagem de Uber. Depois essa pessoa voltou, enfim, é uma história que a partir daqui eu traria uma exposição para ela, então uhum, paro por aqui. sim. Mas a partir do evangelismo, meu Deus, cara, Muito louco essa uma experiência. morte que, tipo, é Sim, muita coisa que pode acontecer que a gente nunca vai saber, mas essa a gente ficou sabendo, sim. né? Então, no dia a dia, Aham, então, nas coisas do dia a dia, esse entendimento, esse coração precisa nos alcançar, né? Para a gente sim. poder ter esse coração. Eu estou no Uber e estar inquieto quanto a isso. Eu estou em Hum, algum lugar e estar inquieto, buscando uma estratégia. hum, Esse é um chamado, né? sim. Sim, eu acredito que é muito louco. É uma inquietude, uma urgência, mas que nasce de um lugar de paz. Que quando você está conectado com o Espírito Santo, você vai sentir essa urgência, né? Mas ao mesmo tempo não é algo com peso de culpa e de condenação. E é onde entra a diferença entre o que é a voz do Espírito e aquilo que é a voz de Satanás, porque muitas vezes a gente pode estar falando sobre esse tema Aham. e a gente começou a pensar, né, poxa, mas eu não consigo, eu não Isso. faço, Aham. o meu estilo de vida, né, não tem nada a ver com isso hoje, para mim é muito difícil. E então cada vez que agora eu entrar num Uber, eu vou lembrar disso, eu vou me Aham. sentir mal, mas na verdade a diferença entre a voz do Espírito, né, uma das diferenças entre a voz do Espírito e a voz de Satanás é que a voz do Espírito Santo nunca vai gerar condenação. Isso. Então, todo sentimento de peso, de condenação e de culpa, de vergonha que eu estiver sentindo, eu sei que isso não vem de Deus.
Deus ele sim traz a verdade, e a verdade ela liberta, e a verdade muitas vezes é confrontadora, mas o que vem do Espírito gera vida, o que vem do Espírito gera paz, o que vem do Espírito vai te dar sabedoria, Uhum. e então assim, acredito que é, da parte de Deus é sim um mandamento, né? É, mas ele vem desse contexto de intimidade com Deus, né? Ele nasce desse relacionamento e, e também é um convite da parte de Deus para a gente poder viver junto com Ele Uhum. experiências, porque Deus ele poderia resolver todo o problema sozinho, ele Sim. poderia. A gente sabe que ele é poderoso para se resolver, Uhum. para se revelar. Sim. Ele poderia muito bem, né? Assim como a gente sabe que no Não Oriente Médio precisa da acontece gente, né? direto, Aham. os muçulmanos tendo encontros em Sim. sonhos. Deus ele pode se manifestar, ele não depende da gente para poder. É algo até louco se você for parar para pensar por que que Deus precisa de pessoas tão fracas e tão frágeis de uma maneira que parece tão ineficiente Aham. gerar a salvação. Por que que a salvação Sim. das pessoas Uhum. dependeria disso? E na verdade, a gente sabe que a obra quem faz é Deus, mas tudo isso é um convite a fazer algo junto com Deus, né? E você experimentar um nível de intimidade, de comunhão, quando você está em parceria com Deus em experiências assim, Sim. que você não experimentaria se É. você não vivesse. E eu acho que é isso, no dia a dia você está atento e você está fazendo isso em parceria com Deus. E Uhum. você está em experiências diversas do seu dia a dia, sentado no cabeleireiro, no Uber, as mais diversas que dá para pensar. Uhum. Você está ali entendendo que todo momento é uma oportunidade para você poder é, Uhum. né, conversar com aquela pessoa e tá sempre atento ao Espírito Santo. E às vezes ele vai te falar uma coisa específica, às vezes ele vai te mostrar algo específico, às Sim. vezes ele vai vir um impulso mais forte para você compartilhar o evangelho com aquela pessoa ou, né, falar algo. Mas a gente já deveria partir do pressuposto que a gente deve às pessoas, por amor, o evangelho. Eu não preciso ficar esperando, Sim. né, um Muito bom. sinal Uhum. para eu poder fazer isso. Muito bom. E falar um pouquinho ali de fora, né, da Europa, o evangelismo na Europa, principalmente na Itália, onde você está hoje. É diferente o evangelismo lá, as estratégias, como você aborda uma pessoa, é, como que é? Sim, é diferente porque as pessoas são diferentes, né? Então acho que a cultura é diferente e influencia muito nisso. E você ter a sensibilidade de como se relacionar com as pessoas, porque Tá. tudo isso, na verdade, é sobre, né, sobre relacionamento. É, e isso, se você tentar evangelizar a pessoa simplesmente como se fosse um pitch, né, de um produto e você chegar Tá. ali para ela falando, olha, isso, né? E você demandar uma Uhum. resposta dela imediatamente, muitas vezes não vai ser a maneira, a melhor maneira de fazer, né? Eu Sim. acho que cada caso a gente vai ter a sensibilidade. Tem Uhum. casos que você vai ter ali 2 minutos para falar com ela e Uhum. você vai deixar a semente do evangelho. É, e na Itália, né, na Europa, como é uma cultura diferente, eu acho que você precisa estar sensível a isso. Então, eles são pessoas que demoram um pouco mais para você poder conquistar a confiança do que um brasileiro. Eu acho que para chegar em assuntos Tá. mais assuntos espirituais, falar sobre fé, em alguns lugares na Europa é visto como algo muito pessoal. Então, você precisa ter sabedoria para não fechar uma porta. é, Parecendo que você está tentando impor a sua fé, por exemplo, sobre a fé da Uhum. pessoa. E ao mesmo tempo discernir que não é por isso que a gente vai ficar calado, mas é entender como fazer isso da melhor maneira, é entender se eu tenho a oportunidade de gerar um relacionamento com aquela pessoa mais longo, então que vale a pena eu investir nisso primeiro. Uhum. Se eu tiver só uma oportunidade na Europa, por exemplo, eu vou talvez ter que ser mais racional do que eu seria no Brasil, Tá. quando eu for empacotar o evangelho. O Uhum. conteúdo vai ser mesmo, mas a gente pode empacotar de Uhum. diversas maneiras. Então, existe um pacote mais racional, existe Tá. uma perspectiva, um pacote mais emocional, que eu acho que é um pouco mais o que o Brasil, né, a Sim. cultura brasileira e cultura latina. Não para dizer que o evangelho é só razão ou só emoção, mas Aham. existem diversas maneiras de você apresentar, e eu acho Sim. que eu acho que
não é Aham. diferente lá, assim. Eu não sei se você lembra, a gente teve uma experiência no começo da implantação da igreja ali na Itália, que foi o seguinte: nós fomos com a mentalidade a respeito do evangelismo como a gente conhecia aqui no Brasil, né? E vai muito pela necessidade, né? Das estratégias que você tenta levar o evangelho através de necessidades das pessoas. Então você alcança aquelas pessoas a partir da sua necessidade, e você acaba introduzindo o evangelho. E a gente chega lá na Itália, a gente começa a ter várias estratégias, enfim, e uma delas a gente foi para uma praça onde tinha uma feira livre ali, e a gente começou a abordar as pessoas, os italianos, com um questionário. Nesse questionário a gente tentava saber deles quais eram as suas necessidades. Por quê? Porque a gente ia mapear aquelas necessidades para daí poder alcançar. Enfim, a gente deu até algumas sugestões. Tinha necessidade de, sei lá, cuidar de algum familiar que tinha uma necessidade específica, um idoso, e a questão também de uma necessidade financeira com alimentos, enfim. E eu lembro que aquelas pessoas, uma a uma, iam ficando assustadas com aquele questionário. E a maioria falava, não, a gente não tem necessidade, né? A gente não tem essa necessidade, né? Uhum. Na verdade, a gente tem muitas instituições aqui que cuidam dessas necessidades, que são governamentais, que estão juntos com a igreja, enfim. Então, foi uma grande lição para nós, né? A gente Uhum. tentou entrar por uma porta que lá, na verdade, não era Uhum. talvez a melhor estratégia, né? Sim, sim. Então, existem algumas diferenças muito, muito importantes que a gente precisa, como missionário que está sendo enviado para uma missão, a gente poder se preparar. E Sim. daí eu entro nesse ponto agora com você. Uma pessoa, por exemplo, que está nos acompanhando agora e ela está percebendo um chamado, né? Um chamado missionário específico, um chamado transcultural, missão transcultural. Como ela poderia se preparar? Uma pessoa, por exemplo, está sendo chamada hoje para a Itália, ela tem a Itália no seu coração. O que que ela precisa começar a providenciar, a fazer para ela chegar nessa missão? Boa. Eu acho que é um pouco sobre isso que você está falando, assim, é, a ponte que a gente vai construir, assim, para poder conectar com o público, ela vai ser diferente em cada lugar. Então, você vai precisar, né? Se você hoje está aí pensando, ou já recebeu uma palavra de Deus, ou ainda não tem certeza, mas tem aí alguns sinais dentro de você de que pode ser o caso de que você foi chamado para a Uhum. Itália. Eu acho que tem alguns passos que você pode começar a dar. O primeiro deles que eu diria é começar a orar por essa terra, se você ainda Uhum. não faz isso. Eu lembro que na minha história pessoal, desde que eu soube que Deus tinha me chamado para nações específicas, eu nunca deixei de interceder por essas nações de maneira específica. E nisso você é muito louco, porque você começa, no lugar de intercessão e de oração, além do poder que as suas orações têm, você começa a ganhar da parte de Deus um coração por aquele povo, por aquela nação. E é essencial, né? Não vá servir um povo que você não ame, primeiro, né? Não, a gente não tem autoridade sobre aquilo que a gente não ama. E a gente não tem autoridade sobre aquilo que a gente não está disposto a se entregar por aquilo. Então, você precisa, né, primeiro existe uma responsabilidade nossa em receber o coração de Deus por aquela nação, por aquelas pessoas, e isso vem de um lugar de oração, isso vem de um lugar de estar diante de Deus, Uhum. intercedendo. E eu acho que então, né, esse lugar de intercessão é um primeiro ponto que eu diria muito importante. O segundo, tudo que diz respeito à cultura, à língua daquela nação. Porque Então, você falou que a questão sempre vai passar pelo relacionamento, né? Então, para você se relacionar, você vai precisar se comunicar com a pessoa, né? exato, não tem como você, né, se relacionar, não tem. E pelos relacionamentos passa tudo, passa a sua vida, você vai precisar trabalhar, né? Você vai precisar ir no mercado, você vai precisar resolver pepino, Uhum. coisas burocráticas, você vai precisar, enfim, viver uma vida Sim. normal lá e
além disso, também o ministério, se você está indo para poder, né, servir a Deus, enfim, Sim. pregar, discipular, conversar com uma Uhum, pessoa, uhum. para tudo você vai precisar ali se relacionar, você vai precisar se conectar. Então a gente está falando de língua e de cultura e as duas coisas estão muito conectadas. Então, se começar a se preparar nesse sentido, é você estudar, você pesquisar, você se informar e eu diria que até se possível você fazer uma primeira viagem, começar Tá. a se programar para mesmo que talvez se o Senhor ele te chamou para o longo prazo nessa nação, por Uhum. exemplo, vamos dizer para a Itália, né? Ah, não, eu sei que eu tenho um chamado para a Itália e que eu vou morar lá, eu vou passar uma temporada grande na minha vida lá, relativamente grande. Beleza, comece, né? Se talvez não é algo para agora, comece a pensar na primeira viagem. Se você ainda não esteve, não pisou naquela terra, talvez uma viagem de uma semana, 2 semanas, um mês, o que for possível, para você poder ter esse contato. Eu acho que falando sobre esse Aham. conhecimento cultural, falando sobre essa exposição, as conexões que você vai poder criar Uhum. também com pessoas. E eu acho que passa muito por isso, assim, e também, claro, pela questão financeira, né? Eu acho que Uhum. a gente sabe que para você poder viajar, para você poder, às vezes, até transicionar uma vida profissional, uma vida no geral, existe uma preparação também financeira que entra nisso. Então, eu diria que ter isso como prioridade e se organizar também nesse âmbito. Eu acho legal a gente falar também um pouquinho, quando você fala da questão da língua, né, a comunicação, de um projeto que Deus trouxe para você, né? Então, Uhum. o Senhor ele trouxe um projeto para o André que tem tudo a ver com essa experiência missionária dele no que tange à comunicação, à língua e até pela necessidade, como ele, na verdade, ele buscou ali as melhores estratégias para ele poder aprender rapidamente a língua, o italiano, no caso, Deus foi trazendo para ele um grande projeto que ele se transformou numa escola, né, que é a Saint, né, Saint Uhum. School, e fala um pouquinho da escola. Então, o André hoje ele tem esse projeto que é não só ensinar a língua, mas é preparar o missionário e prepara na língua, mas também prepara para aquilo que é a missão, né? Então, fala um pouquinho Sim. da escola, aquelas pessoas que estão nos acompanhando e com certeza pode ter nessa escola também algo ali de Deus, né, para esse preparo. Uhum, uhum. Não, legal. A gente, falando um pouco sobre a história, a gente começou lá quando eu estava lá na Itália já há um tempinho, tendo Sim. aprendido a língua e nasce um pouco dessa diversa realidade, a necessidade que existia com os missionários, com o pessoal que estava lá com a gente na Itália e também de outras realidades que eu pude ver e como que a língua ela tinha um papel crucial Uhum. e que muitas vezes impedia as pessoas de estar ali, né, vivendo a plenitude daquilo que Deus tinha para elas. Então, nasce dessa necessidade e desse propósito de estar criando caminhos e abrindo portas para o Evangelho, para o reino de Deus nas nações através da ferramenta que é a língua, né, do ensino de idiomas. E hoje a gente trabalha com o italiano e com o inglês e temos modalidades aí de aulas particulares, de cursos também. E e a gente tem esse sonho, né, essa missão de estar equipando. Somos uma escola, somos um negócio, mas um negócio com uma missão. E nós temos a missão de estar equipando pessoas para que elas possam, à medida que elas são despertadas por Deus, serem também preparadas. Legal. E tem ali um texto, né, em Isaías, onde, na minha história pessoal, o Senhor usou muito para falar comigo, mas acho que ilustra um pouco do que é também esse processo que tem a ver com um pouco da visão da escola, que nós somos como flechas escondidas na aljava do Senhor. Então, quando a gente está nesse lugar escondidos de intimidade, é onde o Senhor ele nos tira. E eu até posso passar o texto exato ali, né? Isaías, acho que é 41, 43, mas que eu sou como uma aljava uma flecha na sua aljava Sim. que é polida e depois ela é lançada. Então existem aí 3 passos nesse processo, onde primeiro eu estou escondido dentro da aljava, onde primeiro eu estou nesse lugar de relacionamento, de intimidade e, né, o que é um cristão Uhum.
e um filho de Deus, um amigo de Deus, uma filha de Deus, amiga de Deus. E depois existe o processo do polimento. Então, o processo do polimento tem muito a ver com a preparação, né? E a gente é onde a gente entra nesse processo de preparação para que então a pessoa possa ser enviada por Deus das mais diversas formas. Mas vem um pouco do que eu estava falando antes. Nós acreditamos que lá quando a gente estava falando sobre a igreja Uhum. brasileira, Deus ele está despertando o Brasil. Existe sim, profeticamente sobre o Brasil, o encargo que Deus está Sim. entregando. Existe um movimento que a gente já vê, Uhum. mas que vai aumentar muito mais de Sim. brasileiros sendo despertados ah, nos quatro cantos do país para serem Sim. enviados, para realmente irem ali para a Europa, para outras nações. E a gente quer, né, poder fazer parte disso, e a gente entende que temos Sim. essa missão também. Eu digo a gente, né, mas o Heron vai colocar aqui para nós agora o Instagram, né? É melhor a pessoa entrar em contato com você no Instagram da escola, o teu, enfim, o Heron vai colocar os dois aqui da Eu escola, acho que o o Instagram da teu. escola é melhor, que a gente tem, né, não, além Tá, de eu ter acesso também por lá, a gente também tem tá, outras pessoas que vão poder legal. direcionar da melhor forma e por lá a gente vai poder falar com você, entender Muito qual que é o bom. seu caso, se a gente é a melhor Tá, pessoa para te ajudar mesmo, enfim, a partir disso te direcionar. muito bom. Então o Heron está colocando aí na tela para nós, vai poder fazer contato com o André, com a escola. E algo de Deus, né, para você. E deixa eu fazer uma última pergunta quanto a essa questão de missão e evangelismo. Eu tenho a minha resposta, que eu Uhum. queria ouvir a tua, né? Sim. Uma pessoa o chamado missionário, então ela está nesse preparo, ela vai para uma nação, enfim. Uma pessoa que ela não evangeliza hoje, no lugar que ela está, ela vai conseguir evangelizar na missão? Eu acho que, bom, tenho certeza que vai ser muito difícil ali, né? Ela pode até passar a aprender a fazer isso nesse contexto, Tá. porque às vezes entra esse senso de, né, esse senso de urgência, tipo, eu tô aqui pra isso, e às vezes Tá. de repente a pessoa acorda. E pode ser que a pessoa passe a aprender e a viver esse estilo de vida, Uhum. mas mas é muito mais fácil se você já está vivendo Aham. isso, acho que é muito mais natural se você já faz isso onde você está, Sim. porque você simplesmente vai ter que adaptar o que você já faz Aham. a um contexto diferente, vai aprender diferentes maneiras de poder fazer isso. Mas sim, se somos pessoas que já Aham. fazemos isso, a gente vai ser muito mais fácil ali Pois é, né? para Porque cumprir. assim, como a gente ficou você tá lá ainda, mas a gente ficou esses 4 anos lá, muitos missionários passaram ali por nós, porque a gente estava num lugar bastante estratégico, né? Para a Europa até. E é interessante a gente perceber isso, né? Pessoas que tinham esse chamado missionário iam para a missão, mas não tinha ainda tido uma experiência missionária na sua casa, no seu lugar. E eu sempre lembro de um testemunho que me confrontou muito, que eu aprendi muito com esse amigo, né? Ele, ele teve um chamado também para Jocum. Nós éramos ali jovens, nós tivemos um encontro com o Senhor e ele teve esse chamado missionário e ele passou por uma preparação para ele ir para a Rússia. Depois de um tempo, ele liderou a missão ali da Jocum na Rússia, a base, enfim. Mas por onde começou essa experiência dele antes dele ir para a Rússia? Deus começou a falar para ele que primeiro ele ia precisar evangelizar a família dele. E ele entrou num tempo de missão muito intencional para os seus amigos e para a sua família. E ele ia relatando para mim aquilo que tipo eram os grandes desafios dele, porque ele sabia que seriam desafios no campo missionário. Então ele começou a fazer essa prática na sua própria casa, né? Uhum. E eu lembro de algumas estratégias que Deus trouxe para ele. Teve uma que ele reuniu toda a família, ele chamou todo mundo, que ele tinha algo muito importante para comunicar, e vieram primos, tios, pessoas de fora até da cidade para uma reunião, tipo um aniversário ou algo que ele teve uma estratégia ali. E a hora que estava todo mundo ali, ele, ele literalmente sentou todo mundo e começou a repartir aquilo que ele tinha entendido a respeito de Deus. E muitos se converteram ali. Então, para Uau. ele, foi muito especial, e isso marcou minha vida, porque ele foi para lá, ele teve êxito na sua missão, por quê? Porque ele começou
a viver a missão antes até, né, dele ir para o local que Deus tinha já colocado no seu coração. Então, talvez isso é bastante relevante, importante a gente falar, porque eu tenho certeza que muitos estão sendo despertados esses dias. Essa é uma geração missionária para ir para as nações, mas isso precisa começar o quanto antes, né? A tua missão, ela já começou. Então, você se envolver na sua missão dessa forma prática, onde você está intencional, eu creio que vai te liberar e também trazer autoridade para você no campo missionário, né? Sim, Então, eu com creio certeza. que isso é uma grande chave. O Hum, preparo da língua, você conhecer a cultura do local, você se inserir, pensar em como você se inserir ali, hum. mas também começar essa missão antes de você estar lá, né? Sim, com certeza. Com certeza. Muito bom. É isso aí. Muito bem. Alguma pergunta, Heron? O Heron já já ele traz uma pergunta bomba aqui para você. Então eu quero continuar aqui no meu roteiro agora, que a gente volta para você e para as pessoas que querem conhecer um pouquinho mais do André agora. Eu tenho algumas perguntas, perguntas que a gente faz para todos os nossos convidados. E a primeira pergunta é: uma pessoa que te inspira na fé, uma pessoa que te inspirou na fé, uma pessoa que passou pela tua vida e, meu Deus, essa pessoa, eu lembro do testemunho dela, da postura dela, enfim, marcou minha vida e Deus usou aquela pessoa na minha vida, enfim, uma inspiração. Uhum. Falando de uma pessoa que passou pela minha vida com a qual eu tive ali contato mesmo, Passou, né? está, enfim, uma pessoa que sempre, pô, é uma inspiração. Pode ser Sim, mais de, claro, pode ser sim, mais de uma, né? sim. Bom, se eu for falar sobre uma pessoa que né, passou pela minha vida, está na minha vida também, de certa forma, mas que eu pude ter um contato mais íntimo por uma temporada, assim, e Uhum, ver, que me inspirou muito, na maneira na paixão, na devoção, na uhum. entrega, é o Davide Grosso, A gente tem um que, episódio com ele. Se você sim, está interessado na vida do David Grosso, conhecer um pouquinho, tem um episódio que com ele procura aí no Ad Podcast. exato, ele teve aqui, né, e o Davide, eu conheci ele fazendo uma escola missionária lá na Itália, e ele estava fazendo o segundo ano, eu estava fazendo o primeiro ano, foi no primeiro ano lá na Itália, e depois a gente como se você assistir o podcast, provavelmente você vai ver, Uhum. ele morou por um tempo na nossa casa Sim. depois, e dentro de todo esse período eu tive um contato ali com ele. Eu poderia falar sobre outras referências, pessoas, né, que me inspiram na fé, com a qual eu não necessariamente eu tenho um relacionamento Uhum. próximo, assim, mas eu acho que um cara que vem em mente, a gente, né, como eu já falei aqui algumas vezes, a gente teve no Descend, e um dos caras que hoje no Brasil, para mim, é uma referência muito grande, é o Teófilo, o pastor Theo Hayashi, Tá. que, né, é líder do movimento Dunamis, pastor da Igreja Zion, e ele me inspira muito na maneira de viver a fé, na maneira de liderar, a maneira como ele lidera, porque, claro, eu não vejo a intimidade dele, Uhum. mas eu vejo, né, os frutos, eu vejo Sim. pessoas que conheceram também a Uhum. intimidade, que já passaram pela vida dele. Eu fiz uma escola também com eles lá no Dunamis e, enfim, tudo que eu vejo, os frutos, a maneira como ele o chamado apostólico que está sobre a vida dele, são a maneira como ele exerce isso me Uhum. inspira também bastante. Muito bem. Agora, fala para nós uma coisa que você pensa diferente da maioria das pessoas. Algo que vem na tua mente, no teu coração. Ai, todo mundo fala isso. Quando eu ouço aquilo, não bate, não fecha, eu penso diferente. Mas a maioria pensa sobre aquilo X, eu penso Y. Uhum. Olha, eu tava pensando, acho que né, quando você falou, a gente. Eu tenho uma opinião um pouco, talvez seria impopular, aí saindo um pouco de assuntos sérios, né, falar de uma Aham. coisa um pouco mais assim, de boa, mais descontraída. Eu prefiro assistir jogo e acompanhar, né, falando de futebol, eu prefiro acompanhar o futebol europeu do que acompanhar o futebol brasileiro.
Então, para você ter uma noção do que eu tô falando, eu acho que Tá. talvez tenha pessoas que vão vão concordar comigo. A maioria provavelmente vai concordar que a qualidade do futebol é melhor na Europa. Mas se você me desse um ingresso para assistir uma final de campeonato do Real Madrid e eu tivesse que escolher entre o Real Madrid ou um ingresso numa final de campeonato do Corinthians, apesar de eu ser torcedor do Corinthians e de eu acompanhar, né, eu acho, eu provavelmente, né, acho não, ali uns 90% que eu escolheria o ingresso para assistir o Real Madrid jogar. Mesmo sendo corintiano. Mesmo sendo corintiano Daí é muito diferente, né? é, eu sei que isso aí conflitaria com a opinião de muitos, mas E é bem impopular para os corintianos, né? é, Eu vi a decepção no teu rosto. todos os corintianos aí me desculpem, mas a qualidade do futebol europeu, o toque refinado, a tática, a inteligência, enfim, não tem Falando como nisso, comparar. a gente não entrou, né? Claro, a gente não pegou esse caminhozinho aí, mas você teve uma carreira relâmpago, mas teve no futebol, né? O André jogou no Falar de Figueirense, carreira, eu né? acho O André que jogou, já é fez um parte da exagero. base do Figueirense, né? A gente teve ali, né? Teve um início, teve um momento que eu tive que escolher entre os estudos ou a bola e acabei escolhendo pelos estudos. Tinha um talento, acho que se eu tivesse dedicado a minha vida nessa direção, talvez teria surtido Tava ali ali no mundo do algum futebol, quem efeito, né? sabe no Real Madrid, né? Agora com 27 anos, só se for de treinador, né? Falando nisso, traz para nós um sonho que você ainda não realizou, tem no teu coração. Um sonho que eu ainda não realizei. Eu acho que, falando de sonho, né? Bom, eu tô me casando agora em abril, então esse aí é um grande sonho que vai se realizar em Uhum. breve, de constituir uma família. Mas talvez ali eu colocaria o sonho de ter filhos, né? É um que eu ainda não realizei. Se puder falar mais de um também, Pode. eu sonho em eu sonho em implantar uma igreja um dia. Eu já pude participar de Uhum. implantação de igreja e ativamente, mas eu sonho em um dia, eu acredito que estou caminhando um dia para isso, para fazer isso ali, para estar junto com um time, mas encabeçando de repente um Uhum. projeto de implantação de igreja. Eu sonho em fazer isso até com mais de uma igreja, se o Senhor permitir. Muito bem. E fala para nós o que já aconteceu com você e pouca gente sabe. Talvez nem a mãe saiba. O que aconteceu comigo e pouca gente sabe. Uma cicatriz aí de um tombo que a gente não saiba. De repente, enfim, né? Você ganhou, como essa do futebol, né? Sim. Algum campeonato, enfim, né? Que nem a mãe sabe vai ser Vai difícil, ser né? difícil, Mas né? eu acho que pouca gente sabe. A gente brinca lá com os meus amigos lá na Itália. Eles brincam que eu já vivi várias vidas, alguns amigos, porque eu começo a falar os lugares que eu já morei, quantas escolas missionárias eu já fiz, a galera, tipo, acha que, caraca, quantas vidas você já viveu? Já vivi 2 anos na Itália, já fui pro Egito, vivi lá quase 3 meses também em missão. Enfim, acho que se eu fosse contar algumas das experiências que eu já tive, Sim. muitas pessoas ficariam surpresas com o número talvez de países que eu já fui, poderia ser, ou experiências que eu já tive. Né, eu já tive nos Estados Unidos por alguns períodos também, já trabalhei lá, tive uma experiência, fiz um Uhum. intercâmbio, enfim. Meus amigos sempre ficam surpresos quando eu começo de repente eu falo, esse dia que eu tava trabalhando lá no estado de Utah, nos Estados Unidos, eu aprendi isso, aconteceu isso, enfim. Muito bem. Agora fala para nós, ou traga para nós um livro que todo mundo deveria ler. Um livro também que faz parte da tua história. Você trouxe esses do John Bevere, né? Sim. Mas de repente reforça esse livro ou traz um livro que não, esse livro agora você precisa parar tudo, buscar ele na Amazon, em algum lugar, enfim, porque é um livro que muda a sua vida. Sim, eu acho que esses livros do John Bevere eu reforçaria, eu indicaria aí as coisas do John Bevere em geral, outros livros dele que me vêm em mente aí. Vou falar alguns livros Aham. aí, mas tem o livro Movido pela Eternidade, que eu acho que é um livro que Esse é incrível, né? traz um pouco também da linguagem que a gente Uhum. estava falando antes, né?
Ou o livro Kryptonita também, que fala um pouco sobre, né, você ali domar o pecado, você crucificar a carne e domar o pecado um pouco. O Kryptonita é um livro muito bom também. E tem um livro que eu li mais recentemente, que eu até na igreja compartilhei uma mensagem sobre isso, que é o livro With, que foi traduzido em português como Vida com Deus, se eu não me engano. Tá. Que é um livro que mudou muito a minha perspectiva sobre, numa maneira positiva, né, sobre a minha Tá. fé. E esse livro aí realmente foi revolucionador para Quem que é mim. o autor? Você lembra? Ele chama Sky Jetani. Tá. O Heron vai estar colocando tudo na tela para nós. Muito bem, muito bem. Diga, Heron. Boa pergunta para o André, obviamente. E o que você tem em mente? Projetos, além do casamento em abril, obviamente. Aham. Projetos para o futuro. Cara, projetos. Bom, o principal projeto que eu tô envolvido agora e que eu tô empolgado para poder investir mais energia assim é o projeto da escola, da Sand School, que a gente hoje já trabalha, né? Já é o que acontece, mas é que eu quero investir mais energia e ver ele crescer, que a gente quer, o sonho é que a Sand School ela possa estar se tornando essa não só uma escola de ensino de idiomas, de treinamento de idiomas, mas que a gente possa estar também mobilizando pessoas de uma maneira Uhum. mais concreta, seja em parceria com outras agências, organizações, seja fazendo que eu acho que é algo que até eu estava compartilhando um pouco sobre Uhum. como uma primeira experiência pode fazer a diferença na sua jornada de preparação. E eu acho que gerar, por exemplo, viagens missionárias de curto prazo, a gente começar a fazer isso mais para frente e ter mais treinamentos missionários mesmo, assim, né, mais voltados para a parte também ali de missão em si, até biblicamente. Eu acho que é algo que eu acho não, é algo que está ali no nosso coração, né, como escola. Então esse projeto é um projeto aí que acho que principal assim que eu vejo. Eu falei também, né, sobre o projeto de acho que isso mais para frente de implantação de igrejas é algo que eu sonho um dia fazer também. É, seja como for que o Senhor quiser que isso aconteça e onde for, mas tá aí. Eu acredito que né, não existe melhor estratégia do que você implantar igrejas para você poder Sim, expandir o reino de Deus, né? A missão ela começa da igreja e ela é feita, ela termina também na igreja, sim. né? Se você for parar para pensar. Então, são alguns projetos aí em mente. E você, falando de projeto, estava quase esquecendo, você está fazendo parte de um grupo, né? Para uma ação que vai acontecer agora nas Olimpíadas de Inverno, né? Conta Sim. um pouquinho pra gente como que está acontecendo isso, como que vai ser essa missão, o preparo, enfim, qual que é o tamanho, enfim, como que vai funcionar essa ação dentro das Olimpíadas de Inverno agora. Boa. Esse é um projeto que eu tô no momento, é um projeto grande, assim, que eu tô envolvido, talvez o principal projeto no momento, assim, que a gente tá, que eu pessoalmente estou envolvido lá com a base, que com a chegada dos Jogos Olímpicos de Inverno, já começando agora no dia 6 de fevereiro, a gente, né, dia 6 até 22, a gente vai estar fazendo diversas ações, diversos eventos, um calendário ali com igrejas, ministérios, Uhum. em que a gente vai estar visando tanto alcançar as pessoas locais que vão estar ali se movimentando por conta dos jogos, das competições, então que vão estar ali saindo para assistir. A gente sabe que é uma área onde os esportes invernais são muito populares, onde existe um interesse das pessoas sobre isso, então a gente vai ter né, muita gente ali que vai de repente tá indo para assistir os jogos, seja em loco, seja a gente vai fazer watch parties também, que é você assistir por televisão, você fazer um evento Tá. onde a gente vai estar organizando eventos cada semana a gente vai ter uma watch party, então as pessoas elas vão vir para assistir os jogos e a gente vai oferecer ali algumas bebidas, algumas coisas, né, quentes, enfim, como uma estratégia de poder servir aquelas pessoas e com isso também gerar conexões e estar evangelizando.
Então, a gente alcançar com o evangelho essas pessoas, mas também alcançar com o evangelho os turistas, as pessoas que vão vir do mundo inteiro, porque a gente está falando de o número exato eu não vou ter agora, mas a gente está falando de milhões de pessoas que esse evento vai Sim. movimentar. Então, então a gente vai ter muita gente vindo para poder assistir nesse território ali do norte da Itália. E vamos estar fazendo aí evangelismos. E uma outra coisa muito legal é alguns eventos que a gente vai estar fazendo com a igreja, né? Então, Sim. diversas igrejas locais, tanto na questão de mobilizar igrejas muito diferentes para poder fazerem coisas juntos, então evangelizar, por exemplo, ou até mesmo momentos de adoração, de oração, que na verdade é algo que é o que pode realmente ter um legado, né, e um resultado ali muito importante. Nas Olimpíadas de Inverno de Torino, que se eu não me engano aconteceram em 2008, tem um testemunho muito legal de que existiam igrejas que não se falavam, né, pastores, líderes e igrejas que não se falavam. Isso é uma coisa que a gente sabe que no Brasil também tem, mas na Sim. Itália é muito forte o espírito de divisão e é um espírito, né, que a gente vai contra lá. Enfim, igrejas que não se falavam por conta dos Jogos Olímpicos acabaram trabalhando juntas lá em 2008. E o resultado disso foi eles criaram como resultado disso um acampamento de adolescentes lá, Olha só que legal. que era um acampamento de adolescentes para, né, igrejas diferentes, então inter ali denominacional nesse sentido. E desde 2008 até agora, acredito que foram 2.000 adolescentes que já foram para esse acampamento Uhum. e que, enfim, tiveram ali encontros com Jesus e tudo isso fruto, né, de um movimento de unidade. Então, existem muitas coisas que podem acontecer como fruto disso e a gente está crendo muito que é, é algo histórico nesse sentido, é algo que Deus vai fazer também, trazendo unidade para a igreja através das Olimpíadas. Muito bem, baita projeto. O Heron deve tá se coçando ali para junto, né? Me leva. André, a gente pra gente terminar, deixa uma mensagem para nós final, enfim, né, para nossa audiência, as pessoas que estão acompanhando até aqui, essas que a gente já tocou, né, nesse ponto de ter um chamado missionário, enfim, ter esse despertamento também quanto à sua missão, que é a missão de vida, estilo de vida, o evangelismo, enfim, deixa uma mensagem para nós, Sim, boa. final. Se eu pudesse deixar uma coisa, eu diria que, né, o nosso chamado, o nosso propósito de vida é conhecer a Deus. E é nisso que está a vida, é nisso que está a vida eterna. Então, quando a gente abraça esse chamado, esse propósito inteiramente, aquele de conhecer a Deus, né, a Bíblia fala que a vida eterna está nisso, em conhecer o único Deus verdadeiro e a que ele enviou, né, que é Jesus. Então, é nisso que é a vida. Então, conheça a Deus, se debruce nisso, abrace esse propósito, porque essa é a única coisa para a qual você de fato foi criado, né? Essa é a razão pela qual você existe e foi criado. E todas as outras coisas elas fluem disso, né? Então, o fazer a Deus conhecido flui de conhecer a Deus. E tudo aquilo que diz respeito ao nosso chamado específico, à nossa missão específica, tudo isso nasce e é gerado desse contexto. Viva uma comunhão íntima com Deus, conheça a Deus e viva essa realidade que é ser amado por Ele e amá-lo com todo o seu coração, com toda a sua vida. Muito bem, muito bem. Heron, agora é com você, Heron. Finaliza, fala sobre o nosso canal, enfim. É contigo, homem. Então, pessoal, estamos chegando ao fim de mais um episódio. Se você chegou aqui, aproveita para curtir, para compartilhar, para espalhar essa palavra. O intuito sempre do nosso podcast é trazer histórias não só interessantes, mas incríveis, né? Mais uma vez, o pastor Edvaldo trouxe uma história incrível do André. Então, né, aproveita aí, ajuda a gente a
também crescer, espalhar um pouco mais o evangelho. Já vou botar na tela aqui para você também conhecer o nosso Instagram da Igreja Sabal Floripa, tá? Nós temos os nossos cultos aos domingos, já vou aproveitar para divulgar. Isso, Heron. Faz o serviço Também vou botar na completo. tela o nosso Instagram do Ad Podcast, tá? Para você ir lá nos seguir também no Instagram. Também nós temos, né, aqui o canal do YouTube, você também já pode se inscrever. E eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, de estar junto nesse projeto, de ouvir mais uma história, como eu falei, mais uma história incrível do André. E é isso. Valeu, Heron. Muito bem, Heron, muito bem. E, gente, compartilhe esse vídeo. Se ele for especial para você, com certeza vai ser especial para aquelas pessoas que Deus vai colocar no teu coração. Então, compartilha esse vídeo que, como o Heron disse, nos ajuda bastante. Estamos numa uma campanha atrás dos nossos 100 mil inscritos. Estamos em pleno crescimento e nos ajuda quanto a isso. Bom, André, foi muito, muito especial essa nossa conversa, você poder repartir o teu coração, aquilo que Deus tem feito na tua vida, aquilo que você tem entendido a respeito do evangelismo, a respeito da missão, a tua vida, né, uma inspiração para nós, uma inspiração para as pessoas que estão próximas a você, e foi uma alegria ter essa conversa aqui contigo nessa noite. Muito obrigado, A filho. alegria foi minha. Valeu, Pai. Muito obrigado. Obrigado por todos aí, a todos por acompanharem. Foi uma honra, ao Heron. E tamo junto. É isso, gente. Obrigado por você nos acompanhar até aqui e até a próxima.